Olá, boa tarde. Começa agora mais um podcast Semana Tech. Eu sou o Rafael Cato, estão aqui comigo Adeline Daniele. Oi, pessoal. Gustavo Guzmão. Fala, moçada. Nas câmeras, como sempre, Carlos Eduardo Silva. E hoje temos um público especial aqui, Giovana Rossin, nossa nova repórter, assistindo aqui nos bastidores. Tudo bem com vocês? Essa semana mudamos um pouco aqui a dinâmica, eu estou apresentando depois de um longo tempo. Mudou 66% do podcast. Só você continua com a camisa preta de banda. Algo incrível, né? Mas já apresentei podcast de camisa social e tudo mais. Algumas vezes, duas vezes. Umas duas vezes assim. Vamos para o que interessa dessa semana. A Build está rolando hoje. Não vamos falar exatamente da Build aqui. O nosso repórter Gabriel Garcia foi lá hoje conferir lá no estádio do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Um dos nossos internautas está lá, o Aaron Santos. Ele não sabe como assistir a gente e participar da Build ao mesmo tempo. Mas o Aaron, ele que é o defensor fiel do Windows e da Microsoft. Mas ele está conseguindo acompanhar a gente, o que é muito bom. Os temas para essa semana. Primeiro tema, o Google pediu desculpas por resultados racistas sobre Obama no Google Maps. Vocês viram? Vocês fizeram um teste? A Adeline estava me contando. Testei. Eu testei também. Mas eu acho que eles já tinham tirado do ar e aí eu testei tanto em português quanto em inglês e eu acho que realmente eles tiraram. Eu consegui. Se você, não sei se as pessoas acompanharam, o Cadu derrubou alguma coisa agora aqui no chão, não sei o que, o controle do ar-condicionado do estúdio. Morreremos de calor aqui. Ou de frio. Ou de frio, não sabemos ainda. Não, Se você digitar Niggers House no Google Maps, você chega na Casa Branca. automaticamente aparece a Casa Branca. Desagradável, né? Altamente desagradável. O Google ainda não se pronunciou sobre o tema de maneira oficial. Falou que está trabalhando para resolver os problemas, mas não disse se foi um ataque hacker. Mas pediu desculpas. Pediu desculpas. Ou se foi um problema dos algoritmos. Sim. Pelo menos o Google Maps ele tem aquela história de ser aberto, né? Era aberto até colocarem um robozinho que fazia xixi em cima da maçã da Apple, mas antes disso ele era aberto, pode ser que tenha a ver com isso. Alguém entrou lá para editar o mapa e acabou colocando um sinônimo de Casa Branca como Niggers House. Ou um algoritmo automático ali que começa a associar por buscas do próprio Google os resultados do Maps. Pode ser e aí não tem um elemento humano filtrando isso até aparecer uma denúncia. E não é a primeira vez que o pessoal brinca também com essa coisa da Casa Branca. Uma vez eles chegaram a fazer uma piadinha colocando o esconderijo do Edward Snowden ali. Mas acho que foi o próprio Google que fez, não foi? Não sei. Acho que foi o Google que fez. Brincadeira. Mas eu sei que depois da brincadeira do Android, parece que o engenheiro responsável tinha tirado do ar, né, a ferramenta por um tempo. Sim, eles tiraram o Maps Editor lá. Esse é o problema dos easter eggs perdidos do Google. Às vezes um desenvolvedor engraçadinho quer aprontar, mas acaba cometendo um erro crasso como esse aí. Exato. A Karen aqui está conversando no ao vivo, explicando que você, Adeline, também é repórter da Info para o Bill. O Bill, chegando agora, boa tarde. Quem é a moça? Pergunta o Bill. É a Adeline, nossa repórter de carreira. Adeline Daniele. Sou repórter de carreira, gente. Tô aqui há um tempinho. Apareço pouco, mas apareço. E a repórter é Anagrama, Daniele. Meu nome é Anagrama, gente. Só eu descobri isso bem depois, mas... Você descobriu isso, foi para 2013, 2012? 18 anos, eu acho. Ainda sobre o Google... o Guzmão pode falar mais, porque o Guzmão não é um usuário do Chrome, por um motivo muito claro: o consumo de memória RAM. Também. Tem outros motivos, né? É que eu gosto da Mozilla. Mas diz aí, o Google está querendo resolver o problema. Uma conversa no Reddit essa semana dos engenheiros tentando... Então, pelo menos eles estão tentando resolver esse problema no Chrome e no Chrome Mobile, porque no Mobile a situação é até mais feia, é até mais feia do que no computador. No computador você ainda tem memória DDR3, que é um pouco mais rápida e mais capaz, assim, mais forte do que a memória do celular. Estão tentando resolver primeiro no Mobile, mas no computador a situação é tão problemática quanto, assim, né? O navegador ele cria um processo lá no gerenciador de tarefas para cada aba que você abre. Eu, por exemplo, trabalho sempre com um monte de aba quando eu estou escrevendo alguma coisa. Aí o Chrome começa a ficar lerdo e de repente fecha. Daí eu troquei pelo Firefox depois de um tempo, daí eu comecei a gostar da Mozilla, até por causa de matérias que eu fiz, daí eu troquei pelo Firefox e o desempenho ficou melhor.
E eu gosto do Firefox porque ele avisa quando ele vai fechar, ele começa a ficar preta a tela e era tempo de você fechar as coisas. O Chrome só aparece Faz isso comigo também. Consumo de memória, aparece, está consumindo muita memória, você recebe um aviso, mas continua consumindo. Né? Exato, ele começa a consumir muita memória e aí uma hora chega o seu computador não aguenta mais e fecha o navegador. Não é que o Chrome consumir muita memória é um problema para todos. No computador que tem muita memória, sei lá, tem 8 GB de memória RAM DDR3 de barramento alto, beleza, o Chrome vai rodar tranquilo. Só que num computador igual que tem 4 GB, basicão ali, ele deixa o computador uma carroça, né? Eu cheguei a abandonar também o Chrome, mas o Firefox também às vezes me deixa na mão do mesmo jeito. Fica a tela preta, para tudo. Eu hoje uso o Firefox, mas os dois, pra mim, sempre travaram, assim. Eu anotei aqui o comentário, né? A pergunta que eles receberam no Reddit era: por que o Chrome Mobile usa uma quantidade absurdamente alta de bateria quando comparado a outros navegadores na versão mobile? Aí a resposta que eles deram nós estamos trabalhando ativamente para reduzir o uso da bateria e estamos olhando tanto para quando o Chrome está em primeiro plano quanto em segundo plano. O problema é que também em segundo plano há o consumo, né? E aí eles continuam, desde a sua criação, o Chrome tem focado em segurança e desempenho da web em todas as plataformas suportadas. Algumas vezes o desempenho chegou ao custo de utilização de recursos, mas dada a importância da plataforma móvel, essa é uma das principais coisas que estamos de olho. Ou seja, eles realmente renunciaram a performance da memória RAM e da bateria em troca da performance de navegação e, obviamente, dos próprios produtos do Google. Exato. Né? Aqui, pelo menos no computador, o Chrome ele cria processo para aba, cria processo para plugin que você tem. Se você tem muito plugin instalado, ele vai criar vários processos para o plugin. E junta tudo isso, vai virar uma bola de neve e, sei lá, consumir 2, 3 GB de memória RAM no computador. Se você está com outras aplicações abertas, não vai rolar. E aí você tem que desativar. Eu estava lendo agora mesmo no Lifehacker, eles deram umas dicas lá de como melhorar isso. O Chrome tem um gerenciador de tarefas próprio, pelo que eu vi, a Shift-ESC abre o gerenciador de tarefas dele, que o Chrome é um sistema operacional praticamente dentro do Windows, né? Aí ele mostra todas as abas qual é que está consumindo mais, e aí você pode fechá-las ou desativar o plugin que está consumindo mais e por aí vai. Dá para otimizar esse uso. Eu não quis fazer isso, eu preferi trocar um navegador, mas dá para otimizar o uso do Chrome mesmo. Aqui sobre comentários que estão chegando. O primeiro sobre o assunto anterior que a gente estava falando do Obama. Ele comenta aqui que é muito mimimi. Deixa eu só achar aqui que passou. Bill Wanzeler, muito mimimi, só porque é o Obama, mas não apagam a foto do Mussum quando digitam nego pinguço no Google. É que o Mussum brincava muito com esse estereótipo, né? É difícil de você separar assim. Não, e não é o único também, que se a gente for, um único pesquisa aí, que eram famosas outras pesquisas até de artistas brasileiros lá, que você achava... E o Google tá pedindo desculpa pro presidente dos Estados Unidos, que é o país que eles estão, né? O Mussum, acho que para eles não é lá muito relevante. Apesar que se eles quisessem ganhar mais adeptos e fãs no Brasil, pedir desculpas à família do Mussum seria uma boa maneira. Michel Batista, Chrome é um chupacabra de RAM. Bem por aí. Tem uma imagem... uma boa definição. Tem uma imagem na internet que é um bonecão gordão, assim, com um símbolo do Chrome e o usuário na frente. Daí ele começa a abraçar a pessoa, que a pessoa é a RAM. Começa a abraçar até que uma hora engole, só sobra o bonecão com o símbolo do Chrome. É mais ou menos isso que o Chrome faz, se você tiver um computador meio com pouca RAM. Michael Batista, sou mais o Waterfox. É uma alternativa do Firefox. Você usa, conhece? Nunca usei. Vitor Martins, o meu Mozilla dá crash no plugin de Flash. É comum, eu também tenho esse problema. Bastante. E aí eu não consigo usar também. Sim, principalmente quando você entra em algumas páginas do Facebook que carregam milhões de vídeos ao mesmo tempo. Nossa. Aqui, pelo menos na redação, abrindo 6 abas, a tela já começa a ficar preta e trava tudo. Acho que consome, assim, mais de 600 MB da minha memória. O Facebook é meio absurdo de consumo de memória. Muito absurdo. Até no celular mesmo, o aplicativo dele consome muito. Alisson Maciel, Chrome V8 das memórias RAM. O Waterfox é mais rápido e é desenvolvido em 64 bits. Sim, eu estou vendo aqui no navegador. Vitor Martins, o Android em si também está usando muita memória RAM. Isso eu nunca reparei. Não sei, precisa fazer... Mas tem que lembrar que memória RAM não utilizada é memória RAM inútil. Se ele está consumindo toda a memória RAM, beleza. Thiago Gederhef, por falar em consumo alto, o de bateria no Android 5.1 está um absurdo.
Isso eu tenho ouvido falar. O Marcos estava reclamando disso semana passada no podcast aqui, que atualizou para o Android Lollipop o Moto G dele e o desempenho ficou puxado. Todas as atualizações, eu estava escutando sobre a última atualização do iOS. Eu não fiz a atualização no meu porque transformou o telefone numa carroça, é a obsolescência programada. Então, obviamente, a atualização é para fazer com que você consiga trocar o aparelho. O Cadu tem um comentário, porque o Cadu está... Qual é o iOS? Você tá, Cadu? 6. iOS 6. Roda lindo. Eu não sei nem se o Cadu tem WhatsApp Tem, roda WhatsApp, mas mais nada também. É a versão 2013 acabou, do WhatsApp. Ainda. Mas eu queria fazer um comentário também sobre o Chrome. A ironia é o nome do processo que abre, né? Google Chrome Helper. Mas ele não ajuda em nada. Tem vários Chrome Helpers e tem vários Chromes também, não é só o Helper. Tem uma extensão que fizeram, não sei se era do Google ou de outro desenvolvedor, que era para ajudar, não era? Eu publiquei a The Great, como é que é o nome? The Great Suspender. Suspender. Isso. O Ana lembrou. Que ele meio que a aba que tá parada, você não clicou nela por um bom tempo, por um tempinho especificado, ela desativa a aba. Se você clica na aba de novo, ela pode recarregar. Pelo menos no experimento que eu fiz lá, reduziu bem o consumo. Foi de 70% para 40%, com 6 abas abertas. O William Almeida aqui tem uma outra sugestão. Estou usando o Yandex Browser atualmente e tenho tido ótimas experiências. Esse tem versão mobile também. Falando aí sobre consumos, memória RAM, computadores ideais para rodar, o Guzmão tem uma péssima notícia para quem pretendia comprar um Oculus Rift, ou pretende comprar um Oculus Rift a partir de 2016, e vai precisar gastar um pouco mais para poder ter uma experiência boa, né, Guzmão? Então péssima naquelas, porque o cara que já joga no computador, ele vai gastar uma grana talvez um pouco menos que isso, mas para conseguir a experiência ideal no Oculus Rift, você vai precisar de um computador de pelo menos R$3.500, assim. 3.600 pelas contas que eu tinha feito lá, sem contar o monitor. Eu fui montando o computador, selecionando várias peças lá com a ajuda do Franklin do Infolab. A gente chegou nessa conta, o título está mais de R$3.000, porque é mais de 3.500 na verdade. Isso para você poder usar um Oculus Rift e ter a melhor experiência possível dele, você precisa ter um computador de mais de R$3.000, e aí estão falando de quase R$4.000. Exato, são as especificações recomendadas pela própria Oculus. Que é arquiteto-chefe. Exato, pelo arquiteto-chefe, que é uma GeForce GTX 970, que é da última geração, da última linha, ou uma MDR 9290. As duas estão na mesma faixa de preço aqui no Brasil, cada uma custa na casa dos R$1.500. Processador é um Core i5 de quarta geração, 8 GB de memória RAM, é isso. E precisa ter compatibilidade com HDMI e tudo mais, mas essa placa de vídeo já tem. Uma saída HDMI 1.3. Exato. E os USBs 3.0, que na placa-mãe que eu coloquei nessa montagem é uma placa-mãe simples, mas tem saídas USB 3.0. E aí você precisa para rodar, para fazer tudo aquilo que o Oculus Rift promete, que é assim, a gente testou aqui, né? Você estava já... Já estava aqui, sim, as pessoas esquecem, eu já estava aqui e passei mal após o uso do Rift continuado, porque foi divertido, né? Aí você quer fazer de novo, aí você faz de novo, aí você passa mal. Eu fiz só metade do curso lá, porque eu não aguentei. Da montanha-russa? Lá foi. A montanha-russa eu fui, tipo, Play Center, fui 4 vezes, aí obviamente passei mal. Então, mas o Oculus Rift, ele vai criar a imagem, são 2 telas de 1080p rodando a 90 frames por segundo. Um jogo em qualidade alta, para você rodar em 60 frames por segundo, que é o padrão que os jogadores gostam, já demanda muito. Para rodar em 90 frames por segundo, então, precisa de uma capacidade muito forte de processamento, gráfico especialmente. Mas parece um preço absurdo, mas é uma coisa que o pessoal da Oculus fala mesmo, né? Essa configuração vai cair o preço no decorrer dos anos, né? Então pode ser que ele se torne acessível daqui a uns 2 ou 3 anos. Sim, inclusive eu cheguei a perguntar para alguns desenvolvedores de games que estão aqui no Brasil, que desenvolvem games brasileiros, e um deles até me falou que eles estão testando o produto lá no laboratório deles, só que aí eu perguntei, né, se eles tinham esperança de vender games com um custo tão alto. E aí eles comentaram que muito provavelmente vão surgir novos Oculus Rifts aí mais baratos, e conforme a tecnologia também vai atualizando, esses equipamentos também vão ficando mais baratos. Sim. Então quem estava muito preocupado aí com o preço, talvez tenha uma esperança de daqui a um tempo abaixar o preço e você conseguir comprar
o seu Oculus Rift ou o protótipo dele para jogar em casa. Alternativas ao Rift já tem várias promissoras, né? No próximo mês, na revista que circula no dia 4, entre o dia 4 e 5 de junho, tem um teste no próximo Infolab de uma versão brasileira, um Oculus Rift brasileiro. Não é bem um Oculus Rift, mas a gente diz ali o que ele traz de interessante. Eu não vou antecipar porque está na edição. Sim. Mas... é bem mais barato. Sim, o próprio Google tem aquele cardboard lá, que é feito de papelão, mas usa o celular como tela, mas a própria resolução da tela do celular já é alta, então você já tem uma noção de como... essa versão brasileira, ela é similar ao cardboard do Google. Exato, a Samsung mesmo, que usa o Note 4 como tela, que a própria Oculus faz, também tem a Valve, está querendo lançar um. Tem um podcast de games que a gente discutiu sobre isso, se a gente procurar aí, depois a gente manda o link para quem quer saber. Vamos ver aqui. Arton Santos, ainda bem que as atualizações do meu celular só melhoraram o desempenho e a duração da bateria. Olha, depois diz aqui... Ele usa o Windows Phone. Acho que sim. Imagino. Bill Ansler, nós somos brasileiros, vamos dar um jeito e contornar a situação preço. Não sei quando, mas vamos. Não sei, o problema é que eu não sei quando. Então, pelo menos isso do Rift aí, a única forma que tem de contornar essa questão do preço é começar a importar os produtos, mas mesmo assim vai sair 2.000 e poucos. Assim. Não tem. Oculus Rift, muito hardware para pouco software. Até isso se tornar viável, porcos estarão voando. Não, ele já está quase pronto. Se as especificações recomendadas continuarem as mesmas, como eles falaram, daqui uns 2 ou 3 anos vai estar mais barato. Assim, não vai estar aquele lá que você compra com o seu salário, com um salário mínimo, mas vai estar beleza. Não, mais barato vai estar. Agora, eu só não sei se vai justificar o investimento que o Facebook fez na compra do... Também tem essa. Não acho que vão vender rios de Oculus Rift aí para justificar. Não sei como. Vocês acham que o HoloLens da Microsoft vai dar certo? É a pergunta do Vitor Martins. Adeline. Não sei falar sobre isso ainda. Cara, a proposta é muito ousada e a Microsoft está querendo fazer emplacar, mas eu acho que é uma tecnologia que vai daqui a alguns anos. Eles não têm nem data de lançamento ainda, tem? Não, acho que não. Então, é só uma tecnologia, meio que eu tô enxergando o HoloLens como uma vitrine deles mesmo. Eles não estão querendo lançar tão cedo, até porque se você lançar no mercado hoje vai ser muito caro. E provavelmente vai flopar a venda. E ainda deve ter problemas de desenvolvimento, porque hoje na build, quem está lá pode confirmar, o Gabriel esteve lá hoje de manhã, eles não trouxeram para a build aqui em São Paulo o HoloLens, então só está com o novo Windows ali e o óculos não veio. Então, exato. Então ele está bem, acho que está bem no estágio inicial. E também talvez para um uso diferente, né? Estava discutindo com umas outras pessoas, uns outros desenvolvedores, um pessoal de Campinas, que vem fazendo coisas para o Rift, eles imaginam muito o Rift para games e o HoloLens uma outra tecnologia de, como diz o nome, de hologramas, em que você interage com o ambiente real. Então nós estaríamos aqui no estúdio e poderíamos projetar um prédio aqui, por exemplo, fôssemos arquitetos e tal. Que são os exemplos já dados lá pela Microsoft. É que o HoloLens é realidade aumentada e o Oculus Rift é realidade virtual. É uma comparação talvez um pouco forçada, mas o 3DS tem um esquema de realidade aumentada que você usa uns cards. Você põe esse cartão, daí a câmera do 3DS vai ler e, sei lá, cria uma pirâmide. E você começa a jogar ali. Mas traduzir isso aqui, que é uma câmerazinha com um cartão para colocar em volta da cabeça e criar vários processos um negócio não, e até diferente. Isso também a indústria vai ter que mudar, porque a gente está falando de tecnologias diferentes, então isso vai exigir jogos diferentes, que possam interagir com a realidade de uma maneira diferente do que a gente tem hoje. Diego Macedo Ortega, oi. Oi, vamos mandar um oi para o Diego Macedo. Alisson Maciel, o que acham do aumento nos impostos de telefonia? Não é um assunto que nós estamos discutindo aqui agora no momento, mas... Sempre chato, né? Sempre chato, né? Aumentar imposto não é legal. Todos estão aumentando, né? Wesley Silva, HoloLens me parece melhor. Comentário aqui. Eu acho que não dá para comparar assim, com o Oculus Rift, cara. São coisas distintas mesmo, mas... Vitor Martins, o Google Glass acabou mesmo? Ainda falando sobre óculos aqui. Eles pausaram o desenvolvimento. Pausaram, acho que vai morrer.
Acho que, eu imagino... Não deu certo. Espera só ter o Google I.O., né, na semana que vem. Mas eu acho que a tecnologia vai ser embutida num novo produto. Sim, pode ser que sim. E não o óculos como a gente conheceu ali atrás vai continuar existindo. Acho que... então, eu acho que talvez eles falem de alguma coisa de computação vestível agora no Google I.O., inclusive eles mencionaram meias inteligentes na descrição de algumas apresentações. Acho que em Las Vegas, alguma empresa apresentou meias inteligentes, que eram pequenos chips colocados nas roupas e meias estavam inclusas. Sim. Tinha um exemplo, não me lembro agora, depois a gente procura, podemos recuperar na próxima semana. Mas deve ser incômodo andar com chip na meia. Até eu que escrevi, mas eu preciso lembrar quais eram os recursos dela. Eu lembro que ela contava passos, era bem fitness. Não lembro se contava a quantidade de chulé. Mas, então, esse que é o problema. Ela tinha uma duração, parece que você usava ela algumas vezes aí sem lavar, alguma coisa assim. Era bem estranho. Ela tinha uma duração... sei lá, acho que não era nem de um ano, não sei quanto tempo que ela ficava. Sem lavar meia, né? Então. Só voltando aqui nessa questão do Rift, o João K. falando sobre o aparelho brasileiro. Eu tenho esse binóculos e com algumas gambiarras é possível rodar o jogo no PC e enviar a imagem para o aparelho e conseguir uma experiência não perfeita, porém bacana. Legal. Google Glass é estranho. Uma micro telinha que fica à sua frente e você tem mínimos recursos para se usar nele. O HoloLens que é mais interessante porque ele é uma telona na sua cara, né? É uma telinha aqui, é uma telona que fica cobrindo todo o seu campo de visão. Aaron Santos, espero que dê para jogar no HoloLens assim como no Rift, se der vai ser muito bom. Aaron, você tá aí na build, né? Você não viu, não tem mesmo, né? Pergunta para o desenvolvedor. Tá lá, pergunta e diz aqui. Outra notícia da semana, um problema e uma solução ao mesmo tempo, certo, Gustavo? A internet pode estar chegando ao seu fim, como conhecemos. Além de PV6, teremos mais problemas, os cabos. Sim. Eu estava lendo, tinha várias notícias assim falando que a internet está chegando no limite, vai explodir a internet, só que é menos, né? Daqui a 5 anos já tem gente trabalhando nisso para resolver, até porque acho que não iam deixar a internet chegar num limite até explodir e acabar a internet, né? Até porque muita gente depende disso, né? Muita gente, acho que todo mundo quase depende. Mas a infraestrutura de cabos que utilizam para levar tráfego de um lado para o outro, basicamente, ela tem uma largura de banda, tem um limite de largura de banda. Você não consegue transferir mais do que determinada quantidade de dados sem perder desempenho. O que um dos pesquisadores estavam numa reunião que fizeram em Londres disse, a largura de banda máxima é de 100 terabits por segundo. Se você passa disso, o desempenho começa a ficar lento e começa a cair a velocidade de transmissão de dados e, consequentemente, seu vídeo no Netflix começa a ficar ruim. Mais ou menos isso. Eles estão tentando desenvolver tecnologias novas para resolver para não ter esse problema no futuro. A gente não chegou nos 100 terabits por segundo ainda na transferência de dados, mas em 5 anos pode ser que chegue. E até lá, imagino que já estejam com soluções preparadas. Eles discutiram 2 lá. Uma delas é um reprocessamento de dados, que você manda o dado, ele vai chegar lentamente, mas vai chegar do outro lado e vai ser reprocessado e sair com qualidade boa. E o outro é basicamente trocar o cabo por um com mais fibras. Usa um cabo talvez mais grosso. Solução mais lógica, óbvio. Substituir o parque instalado de cabos de fibra. Exato, é mais óbvio, só que mais trabalhosa também, né? Porque instalar vários cabos novos assim no mar ou em terra deve dar um pouquinho de trabalho, imagino eu. Se pegar um navio, sair da África e chegar no Brasil puxando um cabo. Mas pelo menos a gente vai fazer os cabos submarinos agora, já devia fazer com... É que eu não sei se está pronto, né? Pelo que eles discutiram lá, essa solução ainda é meio problemática. Que adianta uma base, instalar uma nova base já obsoleta. É que o Brasil faz muito isso, né? Instala um negócio que fala que é a última tecnologia, mas no dia seguinte já está obsoleto. Mas, enfim, esse cabo novo ainda é meio frágil, daí você vai jogar embaixo do mar, lá vai chegar um tubarão e vai morder e acabou o cabo, né? Igual acontecia com esses mesmos, o próprio Google estava instalando cabos, tinha tubarão comendo. É complicado. Mas esse cabo com fibras menores aí, mais fibras e tudo mais, ele é mais frágil e aí o processo de instalação é outro e eles têm mais tempo para discutir isso. O Vitor Martins fez um comentário aqui que eu acho que é engraçado, mas traz uma confusão. Vamos todos para a Deep Web quando a internet acabar. A Deep Web depende da internet. A Deep Web é só uma outra versão da web
Exato. Web é web, internet é internet. Exato. Então, não dá pra você fugir pra Deep Web, não vai rolar. Não vai ter, né? Todos para as montanhas. O Aaron Santos falou que ele não tá na build, ele tá acompanhando online, então por isso que ele tá super confuso, acompanhando as duas lives ao mesmo tempo. Mas pelo visto ele está prestando atenção na nossa. Está mais interessante. Ele comenta aqui também sobre o HoloLens. Não levaram o HoloLens, pois não puderam. Deve ter pensado, levaram um protótipo caro para o Brasil e inventem alguma desculpa na hora. Algo como a alfândega barraria o HoloLens. Hello World, primeira vez que assisto ao vivo pelo 3G. Júnior Stanislau. Grande abraço pro Júnior. Certo? Último tema, para fechar este podcast. Espiões da NSA. Mais uma notícia que saiu hoje. Mais uma. Pela CBC, uma emissora canadense com dados vazados pelo Snowden, de que a NSA tinha planos de distribuir um spyware pela loja do Google. Sim. Intermediando ali os dados, a transmissão de dados, por exemplo, entre você e o seu banco, inclusive, entre você e o Gmail. Não se sabe se isso foi levado a cabo, já que os dados... o nome do plano é engraçado, porque chama Irritant Horn. Vulgo chifre irritante? Ou buzina irritante. Ou buzina irritante. A foto que um site usou para divulgar, um site internacional, era uma vuvuzela. Provavelmente deve ser da mesma época o plano, acho que entre 2010 e 2012 esse plano foi desenvolvido pela NSA. E não se sabe aí se ele foi levado em frente, e era um plano pelo Five Eyes, que são Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Adeline, é extremamente preocupante, ou seja, até os aplicativos, até o que você faz com o banco, que eram criptografados em tese, e os caras tinham um jeito para... Eles usavam uma câmera de TLS para proteger essa comunicação, mas criptografia é um negócio que a NSA acho que não tem muito problema em quebrar. Talvez os protocolos mais avançados, assim, ela tenha dificuldades, mas TLS imagino que não seja tão complexo assim para a NSA, que tem, sei lá, um cluster gigante para quebrar essas combinações aí, não teria problema para fazer isso. Mas assim, não é que a NSA vai roubar seus dados para fazer compra no seu nome. Parece que está vendo o que você faz no banco para roubar seus dados e fazer compras ali na internet, mas não é isso. É meio que ela foca em alvos específicos e tenta interceptar a comunicação desse alvo com a loja. Ela tem um servidor. No exemplo que a Karen fez a nota, né? A repórter Karen que fez. Repórter Karen. A repórter Karen, ela colocou. O exemplo lá é um servidor que tem na França que distribui os aplicativos para os Androids no norte da África. No Oriente Médio. Exato. A NSA tenta agir em cima desse servidor. Daí o alvo dela vai tentar se comunicar com o servidor do Google para tentar baixar um aplicativo, ou o servidor da Samsung para baixar um aplicativo. E, sei lá, ele manda uma mensagem pro correio aqui ou manda um carteiro para entregar a cartinha pro celular do cara. Aí a NSA vai, pega esse carteiro no meio do caminho, troca por alguém parecido com ele e entrega um aplicativo falso para a pessoa. Que vem contaminado. Vem com spyware, exatamente. E tenta começa a monitorar a pessoa, né? No caso, o foco poderia ser um terrorista, o alvo poderia ser um terrorista. Mas o pior é que não é só um terrorista, porque o que o relatório diz, que a intenção era da NSA junto com a CIA para monitorar os levantes no Oriente Médio e Norte da África, como a Primavera Árabe, e tentar antecipar, porque eram movimentos sociais que tinham acontecido graças à internet e comunicação mobile. Então, monitorando um parque instalado muito grande de smartphones, você conseguiria antecipar esses movimentos sociais nesses países, o que seria interessante politicamente e comercialmente para os americanos e os aliados. Exato, mas é o que você falou, né? Não sabe se eles conseguiram aplicar de fato esse programa de spyware e o Irritant Horn. Mas fica aí a preocupação para a galera que mora no norte da África, no Oriente Médio. Os nossos ouvintes e espectadores do norte da África. Eu não sei, às vezes tem alguém do norte da África assistindo esse vídeo aqui. Tem algum país brasileiro lá? Tem algum país que fala português? No norte da África, não. É só lá mais para baixo. Mais para baixo. Vamos aqui. O Snowden continua na Rússia? Sim, continua na Rússia.
Últimas perguntas aqui. O Santos aqui, que está acompanhando a Build, falou que vai te mandar no Twitter, Guzmão, um print de como ele está acompanhando as 2 lives. Tá super confuso, mas estou conseguindo acompanhar. Ele falou que realmente um palestrante na Build fez a brincadeira da alfândega. Então foi sério, né? Então a gente tá bem, hein? Realmente. O Bruno Alves, boa tarde, pena que cheguei atrasado. Tento chegar na hora, na semana que vem, né? Começamos às 4, mas você pode assistir depois desde o começo, não é um problema. Certo, amigos? Algum último recado final? Podemos nos despedir e nos encontraremos quinta-feira que vem. Tô tranquilo. Tá tranquilo, certo? Espero que as pessoas também estejam tranquilas. Quinta-feira que vem a gente vai rolar a cobertura da Google I.O. Google I.O. Mas então você não vai participar, é isso? Eu não sei que horas que eu acabo, mas eu imagino que eu participe. Ele vai participar, ele vai estar aqui, daí ele fala sobre o Google I.O. Então, mas só lembrando, vai ter cobertura ao vivo. Sim, estaremos lá cobrindo ao vivo no site. Exato, estaremos lá na redação. Lá na redação, aqui do outro lado. Certo, amigos? No site. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.